Oi pessoal, meu nome é Paloma e hoje eu vim contar a minha experiência de quando eu tinha hipertiroidismo. Eu descobri ter hipertiroidismo em 2015, depois que eu passei mal em sala de aula. Foi assim, eu estava na sala de aula e eu comecei a sentir meu batimento cardíaco muito forte e minha pressão subiu também na hora. Eu estava com pressão alta e com aceleração cardíaca. Eu desci da minha sala e pedi ajuda para algumas pessoas, eles mediram minha pressão, viram meu batimento e foi aconselhado que eu fosse para o hospital. Mas porque as pessoas achavam que eu estava estressada, porque eu estava estudando muito, que eu precisava parar um pouco, eu não fui para o hospital fazer os exames ou fazer um check-up. Uma semana depois, eu estava em casa e eu passei mal da mesma forma. Meu batimento acelerou, minha pressão subiu, só que dessa vez eu fiquei muito próxima de desmaiar. Então eu interfonei pro pessoal da portaria e eles subiram, né, junto com o médico. Nisso, eu fui conversar com esse médico, que inclusive ele era cardiologista. Ele me fez várias perguntas, ele perguntou se eu tomava remédios controlados, ele perguntou se eu bebia, ele perguntou se eu fumava, se eu fazia atividade física. Nós ficamos um tempo ali conversando. Ele chegou à conclusão que eu não tinha pelo menos sintomas de problema cardíaco. Então, possivelmente eu estaria sofrendo de algum tipo de ansiedade, de algum tipo de estresse, alguma coisa nesse sentido. Um tempo depois, minha mãe ligou para minha tia e elas conversando, minha tia falou que minha prima tinha sentido os mesmos sintomas e que ela descobriu ter hipertiroidismo, né? Então, eu sabendo que havia histórico na família, e eu fiquei sabendo também que outras pessoas na família também tinham tido problemas na tireoide, liguei para uma conhecida e pedi uma bateria de exames. E assim eu fui fazer essa bateria de exames. Pra mim, não foi tão óbvio que eu tinha um problema na tireoide porque eu não tive nódulos. Então, existem pessoas que desenvolvem nódulos. Então, a pessoa passa a mão assim na tireoide e ela sente aqueles nódulozinhos. Então, ela fala, olha, eu tô com algum problema, eu vou ter que fazer os exames. E a pessoa já vai pro hospital fazer os exames e corre atrás. No meu caso, eu não tive nódulos. O meu hipertiroidismo, ele foi provavelmente por uma tireoidite, ou também conhecido como doença de Graves, que é uma inflamação na tireoide. Então eu peguei essa bateria de exames, levei para o hospital. Eu lembro que eu fui até no hospital público fazer esses exames, só que lá não tinha, pelo SUS, os exames T4 e TSH, que são exames para medir os hormônios da tireoide. Então eu fiz vários exames no hospital público, todos eles deram que estava tudo certo. E depois eu fui para o hospital privado e paguei, eu lembro que eu acho que R$150 para fazer o exame de T4 e TSH. E aí, quanto você vai pagar para cada exame do T4 e do TSH vai variar de local, de cidade, de laboratório. Hoje eu pago R$45 nos dois exames na cidade onde eu moro. Passados 7 dias, eu peguei esses exames e eu vi que estavam todos alterados. Foi quando eu descobri que eu estava com algum problema na tireoide. Como que você sabe que você está com hipertiroidismo? Quando o seu T4 ele é alto e seu TSH é baixo. Então, meu TSH ele estava assim 0,0001. Eu praticamente não estava produzindo TSH, porque quando você produz muito T4, o teu TSH abaixa. E quando você produz muito TSH, o seu T4 abaixa. E aí você vai saber se você está com hiper ou hipo. No caso do hiper, é muito hormônio. Qual é o hormônio? T4. Então, o T4 ele fica elevado e o TSH fica baixo. Ou normal. Ok, peguei os exames, descobri que eu tinha hipertiroidismo, aquele desespero, né, aquela preocupação toda, decidi fazer o quê? Procurar um endocrinologista. Lembrando que eu tô contando essa história bem tranquila, mas na época não foi nada tranquilo. Eu fiquei desesperada quando eu descobri.
Eu lembro que eu sentia muito nervosismo, eu tinha tremores, eu perdia peso. Apesar de comer muito, eu perdia muito peso, eu cheguei a pesar 42 quilos. Eu tinha insônia, nervosismo, irritabilidade. Eu tive uma queda capilar muito forte, eu perdi parte do meu cabelo. E isso foram alguns dos sintomas que eu senti quando eu descobri que eu tinha hipertiroidismo, né? Ok, procurei o endócrino, foi me passado 2 remédios, um chamado Tapazol, que era para inibir os hormônios da tireoide, e outro chamado Propanolol. O Propanolol ele é um remédio para o coração, ele é um remédio que controla a arritmia cardíaca. E isso é por conta daquelas palpitações que a gente sente, né? Que podem gerar no futuro um problema de arritmia, um problema de coração. Então eu tomei esses 2 remédios. Eu lembro que eu tomava mais ou menos 10 a 40 miligramas de propanolol. E eu tomava 10 miligramas de tapazol, eu não sei ao certo, mas eu sei que era isso. E eu tomava o propanolol de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. E o tapazol eu tomava de manhã. Assim... Depois que eu comecei a fazer esse tratamento, demorou uma média aí de 6 meses para os meus hormônios se regularem. Conforme os hormônios vão mudando, vai diminuindo a dosagem de tapazol e a dosagem do propanolol. Então, se você começar tomando 40 miligramas de tapazol com seus hormônios alterados, conforme eles forem diminuindo, as dosagens de tapazol vão diminuindo até você parar. E esse tratamento com tapazol e propanolol e alguns calmantes também, que também foram me recomendados na época, eles só são aconselhados que você tome pelo prazo de apenas ali 2 anos, porque o tapazol ele é um remédio que ele faz mal, né? Então, como ele faz mal, ele pode dar vários problemas no fígado, não é aconselhável que você tome por mais de 2 anos. Então, a partir daí, depois eu vou contar para vocês como que foi o meu processo em fazer o iodo radioativo, né? E como que foi o tratamento final para resolver a doença. Se eu soubesse que o iodo, ele ia ser um procedimento que iria resolver minha situação, eu não teria nem tomado tapazol nem propanolol, eu já teria tomado iodo logo para resolver logo, porque o tratamento para hipertiroidismo é um tratamento chato. Você tem que ficar pagando várias consultas, fazendo exames de sangue recorrentes. E isso é muito estressante, é muito cansativo, né? A gente ficar dentro de hospital fazendo exame. E quando eu fiz o iodo, que depois eu vou falar em outro vídeo, o iodo radioativo, meu problema ele resolveu teoricamente rápido. É muito comum, né, quando a gente tá com hipertiroidismo, as pessoas fazerem comentários do tipo, nossa, você come e não engorda, deve ser muito bom ser você, mas você é muito nervosa para sua idade, olha, você tá tremendo, para que isso tudo? Porque as pessoas não entendem o que você tá passando e não entendem que você tem um problema hormonal que mexe com toda a estrutura do seu corpo, com o seu sono, com o teu peso, com o teu humor. E é muito comum a gente se sentir mal. Tem pessoas que desenvolvem até um pânico porque não sabem quando que vão passar mal. E eu tinha muita ansiedade, eu era muito estressada, tanto pela doença quanto pela preocupação de que eu tivesse um problema no coração. E foi um período muito difícil que eu descobri, mas eu tive todo um suporte. E eu descobri que é possível sim tratar a doença e chegar numa solução. Seja por remédio, seja pelo iodo, é possível sim chegar a uma solução para o hipertiroidismo. Como eu disse no meu caso, eu não tive nódulos. Então, eu não precisei passar por procedimento cirúrgico. Se você tem hipertiroidismo com nódulos, é possível que você vai ter que fazer a retirada da tireoide parcial ou total. Eu queria finalizar também falando que não é o fim do mundo você ter hipertiroidismo, que o mundo não vai acabar, que você não vai ficar assim o resto da vida, que existem tratamentos, existem soluções e que é possível sim você viver com certas doenças, contanto que você tome os seus remédios, ok? Eu também tive muito suporte de algumas pessoas durante esse período, foi muito importante pra mim. E eu lembro, assim, que as recomendações pra mim, quando eu tava com hiper, eram que eu não poderia fazer atividade física pra não forçar o meu coração
e que eu tinha que comer de 2 em 2 horas para não ficar passando fome. Mas tirando isso, quando os hormônios voltam a se estabilizar, você tem uma vida aí normal. Então, pessoal, espero ter ajudado com as informações que eu estou passando sobre essa série de vídeos que eu vou fazer sobre o meu problema de saúde e que isso possa ajudar vocês para quem está descobrindo a doença agora ou vai tratar. Tá bom? Obrigada!